Então, quando nós temos essas rochas diferentes, né, nós vamos saber então que o processo de formação foi diferente. Então, intrusivas, extrusivas, ou então você vai ter ainda outros meio termos aí, assim, se a rocha foi produzida no fundo do oceano ou na superfície aqui da Terra, tá certo? Depois, aqui tem chamar de rochas metamórficas. Rochas metamórficas é quando esses materiais, nessas rochas, se juntam, elas se aproximam, elas são pressionadas pelo peso das rochas que estão acima, né? E ainda tem aquela questão do calor muito forte ali por baixo, né? Esse calor aí vai fazer com que essas materiais, essas rochas derretam e acabam misturando ali a sua parte química, né? Então, metamorfose, uma mudança, né? Uma coisa diferente que vai se transformar. Você tem duas rochas, né, de composição química diferente, pressionadas uma contra a outra, se fosse muito peso e por muito tempo, ficaria assim, só, simplesmente formando uma rocha sedimentar. Mas como tem calor, esse material derrete e aí uma composição química mistura com a outra. Então vai haver o quê? Uma metamorfose, uma modificação. Daí esse nome, né? Rochas metamórficas. Né? Eu estou falando aqui só rapidamente, porque isso aí foi a nossa matéria daquela aula passada, então não precisa ficar repetindo aí o tempo todo. Aí depois nós temos aqui algumas formações de rochas, né? Então o autor colocou isso aqui dessa maneira aqui. Nós temos essa aqui, o xisto, né? Que é uma rocha que foi pressionada aqui nessa posição aqui, certo? Então esse xisto aqui, ó, às vezes ele tem alguns componentes por dentro lá, assim, certo? Alguns componentes que são bases de petróleo, né? Então existe uma rocha chamada xisto betuminoso e essa rocha chamada xisto betuminoso, quando a gente aquece ela, algumas partes dela derretem e essas partes que derreteram pelo aquecimento formam um material muito parecido com o petróleo, esse petróleo comum que se tira aí, o óleo puro já da terra, certo? Então o xisto, chamado xisto betuminoso, né, ele é explorado isso aí comercialmente. Então tira aquele mundo de pedras, né, de rochas lá de dentro do solo e depois aquece. Aí, entre aspas, digamos que ele vai suar o petróleo, né? Ele vai liberar o petróleo que está ali encravado lá por dentro de forma bastante dura, resistente. Então, derrete e você tem o material lá que é o petróleo. Aí depois a gente faz o processo normal com o petróleo, né, de aquecimento e vai separando dali os subprodutos, tá certo? Agora, é claro que derreter o material que está dentro dessa pedra, você vai gastar um aquecimento a mais. Gastando um aquecimento a mais, nós temos o quê? Um gasto de dinheiro. Por isso, né, é muito mais fácil tirar os subprodutos pegando da terra, lá, puxando da terra já o óleo pronto, né, o petróleo mesmo, né, com todas as letras, o petróleo, o óleo mesmo lá do fundo da terra, do que ficar processando xisto betuminoso. Tá? Então, aqui no Brasil tem até uma usina de processamento desse material, mas, digamos, é só para a gente estudar e dizer que tem. Né? Comercialmente não é muito interessante, não. Tá? Então, falando sobre xisto betuminoso. Rochas sedimentares. Então, rochas sedimentares, nós comentamos sobre isso naquela outra aula lá, e aí nós temos o quê? Nós temos áreas mais elevadas do planeta, inclusive aqui o autor fez essa alusão aqui, né, essa sequência aqui para a gente ver. Então, áreas mais elevadas do planeta, nós temos o quê? Nós temos as áreas que perdem sedimentos, tá certo? Então, solta-se de lá de cima, das áreas elevadas, solta tipos de rochas diferentes, material orgânico, certo? E esse material vem descendo pela serra, pelo morro, pelo rio, pelo barranco. Esse material vem descendo, né, por causa do intemperismo, né, ele foi desgastado da rocha. O material vem descendo, né, há um processo de transporte, né, e depois dessa erosão, né, dessa arrancada do material e do transporte, nós temos o quê? Esse número 4 aqui, a deposição. Ou seja, esse material vai sendo colocado sobre um material sobre o outro, né, nas partes mais baixas, vai acumulando lá, né? Então, aí nesse acúmulo de material vai aumentando o peso daquele material que ficou por baixo. Então, nós temos lá por baixo lá pedras, rochas diferentes, podem ser
ígneas, pode ser rochas sedimentares, pode ser metamórficas, veio tudo rolando lá de cima e chegou aqui embaixo, certo? E aí o que acontece? Com o peso, essas rochas pressionadas umas contra as outras, elas acabam colando uma na outra, né? E aí vai dar origem ao quê? A um outro tipo de rocha, que vai ser as rochas chamadas sedimentares, né? Mesmo que role lá de cima rochas sedimentares, chegando aqui embaixo, esse material vai ser pressionado contra outros materiais, sejam quais materiais for, e vai acabar fundindo, vai acabar colando, no caso não fundindo, mas colando, e vai se transformar em outro tipo de rocha. Então, nós temos isso aí como característica. Tá? Às vezes, juntos com materiais orgânicos, né, que mais tarde, evidentemente, vai virar um fóssil, né, evidentemente, e aí vai virar também uma rocha, mas esses materiais orgânicos aí, né, eles vão dar origem ao carvão de pedra, né? Então vai dar origem ao carvão mineral, ou seja, a base era carbono, era uma coisa viva. Depois aquele material morreu, rolou morro abaixo lá assim, foi pressionado. Então nós temos então em áreas sedimentares o carvão mineral que vamos encontrar lá, né? Não nas grandes elevações, mas lá embaixo, carvão mineral, e também nós vamos encontrar o petróleo, né? Quando esse material orgânico é pressionado, mas por causa do calor da terra lá embaixo, lá, certo? Né? O calor da terra vai fazer esse material ficar cozido, certo? Esse material foi prensado e lá embaixo tem água, né? Esse material está úmido, então ele vai ferver, ele vai cozinhar ali, né? Entre aspas, né? Por muitos milhões de anos, milhares de anos, e aí esse material vai acabar se tornando o petróleo que a gente conhece. Tá? Então, o material orgânico ele vai ficando cozido cada vez mais, vai se desfazendo, vai se desmanchando, até virar um óleo uniforme, que é o petróleo. Em algumas áreas onde não tem essa água e esse material orgânico é pressionado, ele fica seco. Se fica seco, vira carvão mineral. Se fica úmido, vira petróleo. Tá? Então, nas áreas sedimentares é que nós realmente procuramos petróleo. Agora é o seguinte, não são áreas sedimentares necessariamente do nosso tempo, que estão nos dias de hoje, tá certo? Então, esse petróleo pode aparecer em algumas áreas um pouco mais elevadas? Sim. Por que disso? Porque estudando a topografia, né, estudando geologia, nós descobrimos que essa área que hoje é um pouco mais elevada, né, há milhões de anos atrás ela era rebaixada, ela era uma área de planície, ela era uma área baixa. Se era uma área baixa, pode ter escorrido para lá esse material. Então, nós podemos hoje encontrar petróleo e carvão, às vezes numa área um pouco mais elevada, certo? Por quê? Porque esse petróleo e esse carvão já foi formado há muito tempo atrás. Né? Se tem tanto tempo assim que foi formado, nós temos o quê? Nós temos, então, um petróleo e um carvão mais antigo, né, que não necessariamente hoje está numa área muito baixa, né, uma área sedimentar, né, mas ele pode ser procurado nesses lugares. Mas agora, o mais comum mesmo é a gente procurar petróleo nas nossas áreas de hoje, né, nas nossas áreas baixas, né, nas nossas áreas sedimentares. Por isso, né, a procura tão grande que o Brasil tem dentro das áreas do Oceano Atlântico. Tá? Então, o Brasil tem uma imensa parte da sua produção de petróleo dentro do oceano, tá certo? Espera aí. Aí é o seguinte, aí dentro do oceano é que nós encontramos mais petróleo, tá certo? Então, vamos mudar aqui agora. Bom, aqui nós temos que, de acordo com o processo de temperismo e de erosão, podem ser produzidos 3 tipos de rochas sedimentares, detríticas, químicas e orgânicas. É que a gente estava falando. Né? Então, essas rochas aí, elas podem ser detríticas, né? São formadas e transportadas pela erosão. Né? Então, você tem um material que foi simplesmente rolado morro abaixo, lá assim, certo? Rochas diferentes foram levadas lá para baixo. Tá? Então, aqui está falando. Né? Então, agora aqui, químicas são formadas por redução da solubilidade, né? Então, da evaporação. Né? Então, aqui nós temos aqui a figura, né, do arenito, rocha detrítica que pode ser associada ao basalto e mármore. Depois, aqui, evaporito. Né? Evaporito, nós temos aqui uma rocha formada de cristais de sal. Né? Então, você tem
você tem a evaporação de algum material que estava misturado aí. Nesse caso aí, né, evidentemente, você tem a evaporação da água, uma água salgada evaporou uma parte que era água. Ficou o quê? Aqueles cristais de sal ali juntinhos ali, certo? Então você vai ter uma rocha, né, uma rocha que está unida nesse momento aqui, sim, certo? Mas antes estava simplesmente dissolvida na água, né? Então isso aí é um outro, isso aí é outro tipo de rocha. Depois, calcário, né? Rocha orgânica utilizada também para a correção de solos ácidos. Nós temos aqui então um pedaço, uma parte calcária aqui assim. E quando se fala em calcário, tem uma quantidade enorme de usos assim, certo? Aqui para nós, né? Aqui para nós temos uma região aqui que se destaca pela agricultura e tal. Muitas vezes então, né? Fora da sala e tal, você vai ouvir falar em calcário, né? Vai dizer o seguinte: calcário, coloquei calcário na lavoura, né? Então, o que acontece? A pessoa está simplesmente, né, corrigindo o pH da terra lá, assim, certo? Questão de ser mais ácido, menos ácido, entendeu? Seria interessante ficar menos ácido do que é aqui no nosso cerrado. Então, a gente vai colocar calcário, né, e vai controlar a acidez do solo. Mas o calcário serve para muito mais outras serventias aqui para nós, tá certo? Então, a gente pode fazer cimento, né? A gente pode fazer muita coisa com o calcário. E aqui na frente tem até uma, uma tabela aqui, assim, certo? A gente vai ver aqui, assim, é, sobre os usos dessas rochas aí de construção, né? Uso das rochas na construção civil. Utilização de rochas na construção civil ocorre tanto na produção de concreto, estruturas, quanto na produção de acabamentos. Então, rochas diversas. Você pode, aí para a construção civil, né? Você pode usar essas rochas esmigalhadas lá, assim, no caso do calcário aí, né? E você pode produzir o cimento, que para a construção civil é super importante, é fundamental nos dias de hoje, né? Construção de cimento. E depois, as rochas, você pode, outro tipo de rocha, você pode quebrar ela, né? Não até chegar à condição de pó, mas você pode quebrar ela na condição de pedriscos assim, certo? Então, que a gente chamaria de rípio, né? Aquelas pedrinhas assim, e depois essas pedras podem ser misturadas com cimento e fazer o concreto, né? Então, nós vamos ter uma outra utilidade para essas rochas. Nós quebramos as rochas e agora nós estamos misturando com cimento e fazendo um produto que vai ser super forte para fazer, por exemplo, a base das casas, né? Você faz a base das casas ali. E ainda, falando sobre rochas, na construção, nós temos também as rochas que podem ser cortadas, laminadas, polidas, né? E aí a gente pode fazer muitos tipos diferentes de acabamento, né? Então, nós podemos fazer um box de banheiro com uma pedra de granito, né? Podemos fazer as pias da cozinha, né? Então, a gente pode utilizar essas rochas aí, né, de uma outra maneira, não em formas pequenas, né, de pedriscos, mas a gente pode simplesmente aplanar, polir e fazer laterais de janelas, podemos fazer, né, um box de banheiro, já falei, e também nós ainda temos uma outra maneira de usar essas rochas. Por incrível que pareça, certo? Sem laminar, sem polir, sem nada, algumas rochas nós podemos fazer um acabamento grosseiro ali com um martelo, alguma coisa, só para tirar umas pontinhas, umas laterais e simplesmente assentar essa rocha na parede para fazer aquele acabamento mais rústico, né? Então seria mais uma maneira, né, da gente nós usarmos as rochas aí na construção civil, tá certo? Então os tipos de areias, né, que a gente usa lá e tal. Então o autor cita aqui o nome aqui, o basalto, né? Então o tipo de rocha intrusiva, as características e tal, utilização aqui pedra britada, agregados asfálticos, pedras de calçamento e ornamentação, né? Então, você pode pegar essas pedras, né, e vai usar para britar a pedra, para quebrar ela em espaços pequenos, fazer concreto. Pode também fazer como ornamentação. Depois, outro tipo de pedra aqui, né? Outro tipo de rocha aqui, o granito, né? Nós temos uma rocha intrusiva, aqui coloca em fundações, fazer muros, calçamentos, agregados para concreto, ornamentação em pisos, paredes, diversos acabamentos, enquanto seus cristais são bem polidos, né? Então, nós podemos fazer também essa base da casa, porque às vezes essa rocha granítica ela está pequena, não dá para cortar aquilo e fazer um box de banheiro.
né? Então, muitas vezes encontra isso aí em pedaços menores, não dá para a gente cortar grandes partes e tal, mas dá para fazer como agregado. A gente vai quebrar ela com uma máquina, moer no tamanho certo que a gente precisa e misturar no concreto. Depois, outra rocha aí, o arenito, né? O arenito já é diferente, já é sedimentar, né? Você tem aquele monte de materiais que vem rolando morro abaixo e pressionados, eles colam uns nos outros, então vai ser uma rocha sedimentar, né? Então, uma razoável resistência só, né? Revestimento de pisos e paredes, né? Então, a gente pode fazer com arenito. Evidentemente, esse material aí no caso, vai ser moído, né? Depois, calcário, matéria-prima para a indústria cimenteira. Isso aí é um dos principais usos de calcário. Precisa muito mesmo de calcário para fazer cimento, senão não tem jeito. Depois, indústria de cal, né, que também é um dos ingredientes misturados lá, que é muito necessário, né? Depois, a indústria vidreira, né? Então, nós temos não só areia para compor o vidro, né? Nós temos vidros diferentes, então nós temos outros materiais que são colocados lá e aquecidos, né? Misturados ali. Então, o vidro que nós conhecemos hoje, na verdade, não é só areia pura, o vidro é uma liga, né? Na verdade, existem vidros coloridos, transparentes, vidros mais resistentes, menos resistentes, laminados. Então, a gente usa bastante essa variação e, por isso, nós temos alguns materiais que são inseridos, né, lá naquele material que vai formar o vidro, né? Então, um deles é o cal. Depois, a indústria siderúrgica também, né, nós usamos hoje o nome aço, né, mas, na verdade, para uma infinidade grande de ligas diferentes, né, de materiais que a gente vai usar. Quer dizer, conforme o que você vai usar, conforme o material, né, conforme o material que você vai usar, você vai fazer uma composição química diferente. Você vai usar aquele aço para fazer carro, fazer a porta do carro. Ou vai usar aquele aço para fazer um arame, né, que tem que ser mais maleável e tal. Vai usar aquele aço para fazer uma mola de suspensão do carro, que tem que ser muito dura mesmo, né, que tem que ser muito resistente. Suspensão de um caminhão, alguma coisa assim. Então, você vai ter ligas de materiais diferentes, tá certo? Então, depois, corretor de solo, já falei, né, o calcário, corretor de solo, adubo químico, brita e agregado para concreto. Então, se esse material for quebrado em pedaços não muito minúsculos, igual um pó, né, dá também, né, para a gente quebrar em pedaços menores, né, tipo do tamanho de uma caixinha de fósforo, alguma coisa um pouco menor, né? Então, é a brita mesmo que a gente vai misturar aí com o cimento, né, e vai fazer um material bastante duro. Lembre-se que esse quadro aqui está falando sobre construção civil, né? Construção de casas, prédios e tal, né? Então, a gente vai fazer um material duro se, por acaso, utilizarmos aqui o calcário. Depois, quartzito, rocha metamórfica, pisos e calçamentos, né? Outro tipo de uso aí, né? Lembrando que a gente não vai ficar pedindo alunos para decorarem isso aqui para fazer prova, entendeu? Na verdade, e a gente pode citar isso aqui, usa na construção civil, uma ou outra dessas rochas aqui a gente pode perguntar, mas não ficar decorando uma tabela desse tamanho, né? Não pedimos já há muitos anos para aluno decorar alguma coisa, tá? A gente quer que você entenda, que tenha na sua cabeça um raciocínio lógico para chegar até esses nomes, né? Então, a gente pretende que o aluno aprenda e não fique decorando coisas. Mármore, né? Então, rocha metamórfica, ornamentação de interiores, pisos, paredes e demais acabamentos. Então, a gente usa mármore, tá certo? Então, o mármore é uma rocha que você pode cortar, depois polir essa rocha, fica bastante lisa, assim, as pessoas podem ter um contato manual com essa rocha por muito tempo, não vai ficar aresta, né? Não vai cortar o dedo, Sérgio, alguma coisa nesse sentido. Hein? o Oi. granito também é assim ou não? O granito, o granito é assim também. O granito ele pode, né, fazer acabamentos polidos, né? A última frasinha aqui embaixo aqui assim, pode fazer acabamentos polidos e quando a gente faz esse acabamento polido também, as pessoas podem ter um contato direto com eles. Então, um exemplo mais fácil que a gente tem aqui assim, por exemplo, que são feitos de granito, são aqueles boxes de banheiro, alguns são de granito, uma chapa grande de granito,
aí a pia também da cozinha, certo? Então, nós temos, às vezes, mármore e, às vezes, granito, né? Aqueles mais escuros. Só para você fazer uma separação aí, né? Para guardar isso na cabeça, assim, fica mais fácil, igual eu falei, né? Mais fácil aprender do que ficar decorando. Granito, né? É mais escuro, né? São aqueles granulados de rocha mais escura, né? Então, o pessoal, às vezes, faz a pia ali, acha que deve ser naquela cor, assim, então seria interessante granito. Ou então, quer um ambiente mais claro, aí o pessoal vai fazer isso aí com mármore, entendeu? O mármore, ele tem um acabamento, às vezes com umas manchas escuras, mas ele predomina as cores mais claras, entendeu? Geralmente branco, né? Então dá para fazer esse acabamento e dá para fazer um polimento que fica parecendo um vidro, fica lisinho mesmo, certo? Então são rochas que dificilmente lá dentro encontra bolhas. Quando a pessoa, por exemplo, vai polir, encontra uma pequena broca, né, uma pequena bolha ali assim, isso é muito difícil de acontecer, é raro, né? Então, por isso que dá para fazer esses acabamentos finos, assim, certo? Então, em casas, apartamentos, em alguns escritórios, né, o pessoal coloca aquelas bancadas grandes assim. Quanto maior a pedra, mais rara é de acontecer isso, né? Mais rara é você ter uma pedra muito grande. Então, quando o pessoal encontra uma rocha dessa, às vezes faz uma bancada só, né? E aí as pessoas se admiram de conseguir uma pedra daquele tamanho, trabalhar aquele acabamento numa pedra muito grande assim, certo? Então é considerado uma coisa difícil de acontecer, uma coisa rara, então é caro, entendeu? Né? Então, fora isso, tem aquelas outras partes menores que o pessoal vai chamar de retalhos, né? Dá para fazer outros acabamentos, um cantinho, uma virada em uma mesa, uma viradazinha assim na lateral da parede de uma pia, né? Então, de qualquer maneira, o que tem que ficar claro é que esse material pode fazer um acabamento bem lisinho mesmo, tá certo? Um acabamento bem fácil de fazer, bem tranquilo. Agora, é, é, nós temos aqui agora o potencial do nióbio. Agora nós estamos estudando uma rocha aqui, uma rocha específica aqui, o nióbio, que é muito interessante. O nióbio geralmente aparece próximo, né, encontrado na natureza, próximo desses materiais que nós temos aqui explorados aqui na nossa região aqui, certo? Então, às vezes o pessoal está explorando um determinado tipo de material, né, igual nós temos aqui em Patrocínio, e aí depois você encontra nióbio ali perto. Tá? Então, nós temos nióbio quase que associado a outros minérios importantes, minérios que podem ser explorados economicamente. Né? Então, nós temos nióbio, o maior produtor, né, na região de Uberaba, e o nióbio tem alguns usos importantes, entendeu? Então, aqui no livro aqui, né, você sabia que se for acrescentados, por exemplo, 300 gramas do metal nióbio em 1 tonelada de aço, a liga metálica se torna mais forte. Então, quando a gente vai acrescentar nióbio, é porque nós precisamos dessa liga metálica mais forte. Então, é claro que vai gastar dinheiro para fazer isso. Então, por isso, não se usa nióbio em toda liga de metal, né, toda liga de aço. Tá? Então, quando vai fazer algum tipo de uso daquele material, onde o aço ali vai ter que ser o mais resistente possível. Né? Então, 300 gramas em 1 tonelada, aí, a diferença, né, parece nada, né, 300 gramas aí, né, em 1 tonelada, mas vai dar diferença. Tá? Então, o nióbio é um material muito interessante, o pessoal vai moer, né, vai fazer isso em forma de pó e vai jogar naquela 1 tonelada de aço lá e vai fazer com que esse aço fique mais resistente. A adição de nióbio deixa os materiais mais resistentes e assim, mais eficientes para serem utilizados em indústrias de alta tecnologia, tais como aeroespacial e também na produção de tubulações, pontes, navios e viadutos. No setor automobilístico, e aí a gente destaca isso aqui, né? No setor automobilístico, né? E quando se fala em setor automobilístico, nós temos o quê? Né? Um setor de produção de carros que é muito, muito, muito caro, certo? Então, movimenta uma quantidade grande de dinheiro. Então, o nióbio é muito utilizado, né? Muito utilizado naquelas folhas, né? Que vão para a indústria, elas vão retinhas, laminadas,
e depois lá elas são pressionadas e cada vez que aquela máquina faz aquela pressão enorme sobre aqueles moldes, você vai ter então a formação de uma porta do carro, vai ter a formação de um capô, de um para-brisa, né, aquela área ao redor do para-brisa, evidentemente, né? Então, você vai ter a formação da estrutura do carro. Agora é o seguinte, se não usar nióbio, você usa uma chapa muito grossa para ficar resistente, né, e aí o carro fica pesado demais. Se não usar nióbio, usa uma chapa mais fina, né, para poder dobrar ela facilmente, ela quebra. Certo? Então, o que acontece? Ou o nosso carro ficaria pesado demais com chapas super grossas, igual era antigamente, os carros mais antigos, aí, aquela chapa grossa demais mesmo, né? Pesado demais, pouco eficiente. Ou então, você iria fazer uma chapa fina e o carro ficava pouco resistente e ele ficava quebrando as laterais e ferrujaria fácil. Tal. Então, nós temos o que? O uso do nióbio. Quanto mais nós melhoramos a liga de metal, quanto mais nós melhoramos esse aço, nós podemos, então, fazer materiais mais leves e mais resistentes, né? Pontes, navios, viadutos e aqui os carros também, né? Porque é um dos exemplos onde se usa nióbio. Tá? Então, nós temos o uso do nióbio muito importante dentro da indústria, né? E não temos tantas minas assim espalhadas pelo mundo. Então, onde a gente consegue encontrar nióbio, né, é um minério assim, muito valorizado, entendeu? Então, eu já falei, nós temos uma grande quantidade de nióbio sendo explorado em Uberaba. Né? Isso provoca uma melhora do desempenho do veículo, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de gás poluente. Outro exemplo é a espessura da tubulação, que pode ser reduzida pela metade e apresentar o mesmo desempenho. Tubulação. Aí você fica pensando, né, vai gastar nióbio, por exemplo, isso é mais caro, tem que colocar lá. Diminuir a grossura da tubulação? Sim, se você diminui a grossura de um determinado cano, né, de um determinado tubo, nós temos o quê? Nós temos uma vantagem grande aí, que é você usa menos materiais e ele tem o mesmo uso, né? Ele fica eficiente, a mesma coisa, tá certo? Então, isso aí é interessante para nós e mostra um dos usos aí do minério, tá certo? Agora é o seguinte, nós estamos aí na página, deixa eu ver aqui, na página 11, certo? Marca, por favor, o exercício da página 11. Eu quero que vocês façam o exercício da página 11 e a questão, essa é a questão número 2, certo? Então, a questão número 2, letras A e B. Agora é o seguinte, vocês mandem para mim aí, né? Mandem para mim aí uma foto hoje, depois das 18 horas, certo? Depois das 18 horas, não fica espalhado aqui assim, para todo lado dentro da comunicação de vocês no WhatsApp, eu não consigo achar, certo? Então, depois das 18 horas, tá? Podem colocar no particular. E pode então mandar até que hora? Até lá pelas 10 da noite estarei de plantão, certo? 18 horas podem começar a mandar, eu vou marcando aí, certo? Lembrando que os últimos exercícios aí, o último exercício que eu dei exatamente dia 28/4, Arthur não mandou, os dois Arthur aqui, certo? O João Otávio, né? Luca Malagoli, alguns alunos não mandaram, então já está marcado aqui. Vocês mandam e eu olho mesmo, entendeu? E marco aqui, se fez ou se não fez. Eu vou finalizar aqui a nossa reunião aqui, certo? Então, até a próxima. Obrigado.